Bom, a paz do Senhor, meus alunos. Hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo dentro de heresiologia desse quinto semestre do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. E nós vamos falar aí das três últimas heresias modernas que têm adentrado as nossas igrejas. As três últimas que estão aí na página 125 e página 126 do livro de apoio de vocês. Essas heresias são o culto aos anjos. Aí nós temos, depois do culto aos anjos, a dança no espírito. E por último, a unção do caicai ou a unção do tombo. Como nós já estamos falando dentro deste quinto capítulo, né, esses modismos, eles têm adentrado as igrejas evangélicas, principalmente as igrejas chamadas de neopentecostais, que são as igrejas que têm dado maior audiência, maior apoio a estes ensinos hereges, que têm tido aí uma repercussão muito grande. E eu costumo sempre dizer que quando a igreja ela sai do simples, do evangelho simples que Jesus Cristo nos mostrou, e eles costumam a procurar outras alternativas, a procurar coisas novas, coisas diferentes, querem modificar aquilo que já está determinado na palavra de Deus, como regra de fé e prática. Sempre que a igreja toma estas posturas, alguns membros da igreja desavisados ou com conhecimento muito limitado ou conhecimento quase nenhum, pessoas que ficam insatisfeitas com a graça de Jesus, que já é tão suficiente para as nossas vidas, nós não precisamos de inovações, não precisamos de modernidades, nós precisamos sim de renovar a nossa mente, renovar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, mas sempre dentro da base bíblica que nos é oferecida na palavra de Deus. Então tudo que foge da palavra de Deus é invencionice, é modismo, é coisa que não vai acrescentar em nada à nossa fé e à nossa experiência com Deus. Então vamos falar primeiro a respeito do culto aos anjos. Nós sabemos que os anjos, pela palavra de Deus, eles são espíritos ministradores que foram enviados por Deus para auxiliar-nos em nossas demandas, mas em nenhum momento eles podem ser adorados, eles podem ser reverenciados, até porque os anjos, eles são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus no momento em que nós não sabemos precisar qual foi, quando Deus criou todas as coisas espirituais, Deus criou também os anjos, a quantidade de anjos que foram criados por Deus, nós também não sabemos dizer quantos são. A Bíblia nos dá algumas indicações dizendo que é um exército, então são muitos anjos. E todos aqueles anjos que foram criados por Deus são os mesmos anjos que existem até hoje, porque nós sabemos que os anjos eles não se procriam, nós sabemos que eles são assexuados, são coisas que a Bíblia nos revela claramente, né, através de vários textos bíblicos a respeito da qualidade dos anjos, a respeito da natureza dos anjos. Então, dentro da natureza dos anjos, nós temos essas informações que a Bíblia nos dá. E nós sabemos também que os anjos que foram criados por Deus, um terço desses anjos se rebelaram contra Deus quando da revolução ocasionada por Lúcifer lá no espaço celestial, quando ele então conseguiu seduzir um terço dos anjos de Deus, e esses anjos eles foram retirados da presença de Deus. Deus os lançou fora da sua presença, né? Então esses são chamados demônios, que eles estão a serviço de Satanás, né? Que era antes conhecido como um querubim ungido, como nós vemos nos textos de Isaías e de Ezequiel, né, que nos apresenta claramente essa analogia, nos dizendo que Satanás era um querubim ungido de toda a sua beleza, toda o seu esplendor e toda a autoridade recebida por Deus para Lúcifer, mas esse querubim ungido, ele se rebelou contra Deus, e com isso os anjos que foram seduzidos por ele, que também se rebelaram contra Deus,
eles foram lançados fora do convívio divino, e nós sabemos que eles estão nas hostes celestiais, conhecida como hostes celestiais da maldade, num lugar que nós também não sabemos precisar que lugar é esse, mas nós sabemos que é um espaço espiritual, e esses anjos, muitas vezes eles se infiltram dentro dos locais, dos lugares onde deveria haver apenas espaço para Deus e para o Espírito Santo, e eles muitas vezes confundem aqueles que estão desavisados, aqueles que não têm muito compromisso com a palavra de Deus, que não têm muito apreço pelo estudo sistemático da Bíblia e por uma comunhão mais profunda com Deus. Então é necessário que nós tenhamos este cuidado, né, quando nós falamos dos anjos, porque em muitos momentos, em determinadas igrejas que aceitaram aí esta doutrina de cultuar os anjos, ou melhor dizendo, né, esse modismo, essa invencionice de adorar anjos, de reverenciar anjos, é necessário que se tome muito cuidado, porque pode estar adorando e reverenciando um anjo que não é um anjo de Deus, até porque os anjos de Deus, a Bíblia fala claramente que eles não aceitam adoração. Então o anjo divino, aquele anjo que realmente está sendo enviado por Deus, ele jamais vai aceitar adoração. Tá? Então o que a gente vê muito nesses meios neopentecostais é pessoas que muitas vezes dão importância tão exagerada aos anjos e reverenciam estes anjos e muitas vezes diz que um anjo com nomes específicos, dá-se nomes específicos para estes anjos, e que estes anjos vão trazer algumas dádivas, algumas bênçãos específicas, enfim, nós sabemos que tudo isso, a palavra de Deus, ela condena claramente. Os anjos não aceitam adoração, não devem ser adorados. Lá no Salmo 8, quando o salmista falava a respeito do homem, ele falava que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, né? Ou seja, nós não temos por que adorar os anjos, porque eles são criaturas de Deus, tá? Então, queridos, vamos com toda a força, com toda a veemência, lutar contra estas invencionices, contra estes modismos que tiram a imagem perfeita de Deus da nossa mente e querem incutir novidades que não trazem não trazem nenhum benefício para a nossa comunhão com Deus. Precisamos sim rebater estas coisas. Então, quando você for num culto e neste culto tiver muita menção a anjos, falando que tem um anjo aqui, um anjo ali, um anjo lá, um anjo na entrada, um anjo na saída, né, que o anjo está levando a sua bênção, né? Tome cuidado com este exagero na menção de anjos nos nossos cultos. Cuidado, porque isso pode ser uma porta de entrada para uma adoração aos anjos, um culto aos anjos. E isto é uma heresia. Tá? Bom, a outra heresia que nós vamos falar aqui é em relação à dança no espírito. Né? E a pergunta que nós fazemos para vocês é: a Bíblia fala sobre dançar no espírito? Nós temos alguns casos, como foi o caso da Miriam, que dançou com uma alegria extrema depois que o povo passou pelo Mar Vermelho. Nós temos outros casos, nós vemos Davi dançando depois que volta de uma luta, mas essas danças foram danças de alegria, de contentamento, de felicidade. Mas em nenhum momento há uma menção ali de que as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e que começaram a dançar. Então, essas expressões bíblicas que se referem a dançar e bailar, tá? Nenhuma passagem das Escrituras fala de dançar no espírito. Esta frase é nova, não é bíblica e nem teológica. Nós somos informados pelas Sagradas Escrituras que os povos antigos, eles manifestavam seus sentimentos por meio das danças. Como nós falamos, né? É uma
emoção, a pessoa fica emocionada, alegre, feliz por alguma coisa que se sucedeu e ela começa a dançar. No passado, os povos antigos, eles tinham esse costume, né? Quando tinha algum motivo de festa, algum motivo de alegria, alguma dádiva que havia sido alcançada, eles dançavam, mas uma manifestação de alegria e não como uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver mencionado que existe um dom de dançar no Espírito. Este dom não existe, o dom da dança no Espírito, tá? Os profetas de Baal, durante sua cerimônia sacrificial, usaram uma espécie de música aos gritos e dança aos saltos ao redor do altar. Esse texto, se vocês quiserem conferir lá na Bíblia de vocês, está em 1 Reis, no capítulo 18 e versículo 26. Do lado sensual, olha aí, havia também em Israel a conhecida dança do ventre, que ainda hoje é praticada com frequência lá no Oriente Médio. A gente conhece muito essa dança do ventre, né? As filhas de Sião, quando perderam o temor a Deus, adicionaram ao seu andar a dança do ventre, o qual foi severamente condenado pelo Senhor, lá em Isaías, no capítulo 3, versículo 16. Salomé, isso já no Novo Testamento, a filha de Herodias, dançou também dessa maneira. O texto é de Marcos, capítulo 6 e versículo 22. Então, no Novo Testamento, em algumas de suas passagens, a música e as danças encontram-se em evidência, sendo praticadas nas solenidades judaicas. Então, a gente percebe que a música, ela na realidade é mais uma manifestação, a música e a dança, né, claro, é mais uma manifestação de alegria, de um sentimento que a pessoa naquele momento ela está tendo e ela quer se expressar. Então a melhor forma de expressão artística, né, cultural, é a música, e junto com a música vem a dança também. Então não existe de forma nenhuma a música ou a dança como sendo um dom espiritual, né? Como sendo algo que o Espírito Santo de repente liberou na pessoa como uma manifestação de dons, né? Então a dança no Espírito, ela na realidade não tem nada a ver com manifestação de dons espirituais, certo? E com isso a gente vê que muitas pessoas, elas na igreja, no momento de culto, principalmente nas manifestações de neopentecostais, as pessoas às vezes começam a dançar no meio do povo, no meio da igreja, e começam a bailar, e começam muitas vezes a correr dentro dos corredores da igreja de um lado para o outro, e simulando uma dança e dizendo que estão sendo tomadas pela alegria do Espírito Santo e que isso é um dom. Então não existe esse dom da dança do Espírito. Isso é um modismo, uma invenção que também faz parte aí dessas heresias modernas dos neopentecostais. E a última que nós vamos falar é a respeito da teologia do tombo, também chamada de unção do caicai. Uma das principais características dos cultos neopentecostais é a chamada unção do caicai. Pois é, basta que o pregador sopre ou atire o seu paletó contra o público, que um número incontável de pessoas caem no chão, quer desacordadas ou tomadas por aquilo que alguns denominam de unção do riso. A unção do caicai iniciou-se com o americano Randy Clark, que foi ordenado pastor em 1950. Segundo alguns relatos, ele recebeu uma profecia que afirmava que através de sua vida e ministério, pessoas seriam derrubadas no espírito. Para o pastor Clark, a unção era como dinamite e a fé como a cápsula que explode a dinamite. Clark é autor do movimento Agarre o Fogo, que possuía uma noção estranha do significado do poder divino. Então, aí só para vocês terem uma ideia de como surgiu essa ideia da unção do caicai. E ali nos Estados Unidos, isso virou uma febre. Foi disseminado entre milhões de pessoas em toda a América.
um conceito errôneo e equivocado, além, é claro, de antibíblico sobre o poder de Deus. No Brasil, o movimento ganhou popularidade na década de 80, através do pastor argentino Carlos Anacondia. Anacondia chegou ao Brasil através das comunidades evangélicas que, mediante encontros e congressos esparramados em todo o país, difundiram na igreja brasileira esta prática e comportamento doutrinário. Em 1990, a unção do Caicai se espalhou de tal forma que os crentes em Jesus passaram a acreditar que, quando caíam no Espírito, experimentavam cura para suas almas, e a unção do tombo representava um olhar especial de Deus para com seus filhos. Em 1994, na Igreja Comunhão Divina do aeroporto de Toronto, lá no Canadá, surge a Bênção de Toronto, onde as pessoas movidas por uma especial unção caíram no chão, sem fala, rindo, chorando ou dando gargalhadas. Em pouco tempo, o templo estava lotado, vindo pessoas de todos os países e região. Em pouco tempo, as manifestações dos mais diferentes tipos de unções se fez presente no Canadá. Por exemplo, o pastor da igreja de Vancouver, lá no Canadá, afirmou também que havia recebido uma profecia que o Espírito Santo se manifestaria imitando o som dos animais. Vale a pena ressaltar que o próprio pastor começou a urrar como leão, alegando que ele era o leão da tribo de Judá, uma das maneiras como Jesus é chamado na Bíblia. Olha aí a heresia, né? Ele se auto-intitulando leão da tribo de Judá. Então, essas heresias aí a respeito da unção do tombo, da unção do Caicai, tem levado muitos neopentecostais a este erro, a esta grande heresia. A quantidade de pessoas que dizem que foram derrubadas pelo Espírito de Deus e que continuam com o mesmo tipo de vida não está no gibi. As pessoas que caem, rugem como leões, latem como cães, comportam-se como animais e vivem uma vida cristã absolutamente aquém daquilo que Deus projetou. Ou seja, não há mudança nenhuma de vida, não há transformação nenhuma na vida das pessoas. Elas têm uma experiência que não provoca nada, que não modifica em nada, a pessoa continua do mesmo jeito, com as mesmas falhas de caráter, de comportamento, as mesmas falhas espirituais, ou seja, esse tombo, né, essa queda que, segundo elas, né, que essa queda é uma queda provocada pelo Espírito, não traz nenhuma mudança, não traz nenhuma modificação na vida da pessoa, tá? Quando o apóstolo João ouviu a voz do Senhor na ilha de Pátimo, prostrou-se conscientemente diante de Deus, confessando o senhorio de Cristo. Isaías, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, curvou-se no chão, dizendo: Santo, Santo, Santo. Agora, o que não dá para entender é que esse Caicai não produz mudanças, não produz arrependimento e conversão de pecados. Então, quer dizer, não há nenhum objetivo nesses modismos. Esses modismos são apenas inovações para atrair as pessoas que gostam de novidades. E a palavra de Deus, ela não precisa de novidade. O Evangelho de Jesus não precisa de novidades. A graça do Senhor, ela é suficiente. E é nessa suficiência da graça que nós temos que viver. Então, nós, enquanto estudantes da palavra de Deus, temos que refutar essas heresias para que elas não entrem dentro da nossa igreja. A Bíblia é bem clara, lá num dos textos de Timóteo, de 1 Timóteo, que nós não podemos crer em todos os espíritos, mas nós temos que provar se esses espíritos são de Deus. E como que nós temos esta prova? É através da palavra de Deus. Aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu posso sim, com segurança e com autoridade, dizer que não é de Deus. É coisa
inventada pelos homens e da qual o inimigo das nossas almas se aproveita para afastar o homem cada vez mais de Deus. Então, que vocês tenham este cuidado e eu agradeço a atenção de vocês. Por hoje é só, e essa é a nossa última videoaula desse estudo que nós estamos dando dentro de heresiologia. Não sei como ficará no próximo semestre, se nós ainda estaremos neste mesmo esquema ou se nós já estaremos com as nossas aulas presenciais. Mas agradeço a todos vocês que nos deram atenção até hoje. Muito obrigada e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.